Ah, muito bem. Então vamos conversar com o diretor do hospital de Santa Terezinha, Jackson Arpini, que a nossa entrevista é através da internet, através com imagem, né? Conversar então com o diretor Jackson Arpini. Bom dia, vou chamá-lo de Jackson aí, porque a gente é praticamente vizinho, né? Jackson Arpini e um amigo de longa data aí de gostar de discutir sobre política. Bom dia, Jackson. Bom dia aos ouvintes da Erechim Tchê. Uma satisfação muito grande retornar a esses microfones. Já de imediato cumprimentar o amigo, o vizinho, Evandro Couto, o Léo, agradecer por esta oportunidade. E se me permite parabenizar a emissora, porque recentemente estive gravando aí uma entrevista no programa do sábado com o Claudirzinho. Parabenizar aí pelo novo layout do estúdio, pela disponibilidade, pela tecnologia já colocada aí. Então, parabéns à emissora. Muito obrigado, meu amigo Jackson. Bem, estivesses em Brasília agora, essa semana, sobre questões do banco de sangue. Tenho certeza que foi ver outras questões também do nosso hospital, né? Aproveitando a viagem. Mas a questão do banco de sangue que está em construção, né? Aí próximo ao Hospital Santa Terezinha, o antigo sonho de ter uma sede própria, né? Para o nosso banco de sangue. E aí eu já vou perguntar, estamos no caminho para se chegar a um hemocentro aqui, mais do que um banco de sangue, Jackson? Evandro, eu acho que estamos no caminho de consolidar. Todos são sabedores dos enfrentamentos que nós tivemos e toda a sociedade participou, no sentido de manter esta instituição aqui na nossa cidade de Erechim e, obviamente, na nossa região. Eu creio que nós vencemos essa etapa. Nós tínhamos alguns entraves com relação à estrutura física, porque estamos numa sala alocada, estamos avançando com esta construção agora, o que consolida, então, a permanência dessa unidade de saúde, desta unidade hemoterápica aqui na nossa região, e por solicitação do atual diretor, do atual presidente, doutor Alexandre Lírio, nós tínhamos uma demanda pendente com o Departamento de Certificação de Entidade Beneficiente em Assistência Social na área da saúde, que é o DCEBAS, e por solicitação nós mantivemos uma audiência para agilizar o processo. Nós já fizemos uma solicitação naquela oportunidade, quando teve a administração judicial. Nós fomos, então, recebemos essa concessão de certificação de SEBAS, que para muitos é a filantropia, e a atual direção estava solicitando a renovação. Esse assunto estava pendente há praticamente 12 meses, tendo em vista diligências, a questão de apontamentos de documentação, e nós mantivemos uma audiência com a diretora-geral do DCEBAS, doutora Adriana Lustosa Eloy Vieira, e por videoconferência com o próprio Banco de Sangue, conseguimos equacionar as pendências e acreditamos que em 30 dias sai a publicação no Diário Oficial da União, né, a renovação da concessão dessa importante ferramenta que é a filantropia, que auxilia na manutenção da unidade. Então, acho que, nesse sentido, vamos consolidar a permanência do hemonúcleo em Erechim, é um avanço da estrutura física, é um avanço tecnológico, e também vamos conseguir manter essa importante ferramenta, porque traz benefícios tributários para a unidade hemoterápica. O benefício tributário são questões basicamente trabalhistas, né? Em que a parte patronal, que é uma entidade que todo mundo já, isso é público e realmente faz um serviço público, mas na hora de fazer a parte burocrática, ela tem lá, digamos assim, as mesmas questões envolvendo aí empresas, né? Que estão aí, por exemplo, a gerar lucro, né? Com o seu trabalho e tal. E aí a questão da filantropia alivia a questão das responsabilidades patronais, né, nessa relação de trabalho, não é isso, Jackson? Correto, muito bem colocado. Isso nos dá uma imunidade da cota patronal. Todos são sabedores que nós trabalhamos para o universo SUS, as tabelas estão defasadas, e é uma unidade que não se mantém somente com os seus recursos. Então, todas as ações nessa direção de minimizar os custos são extremamente importantes. Como ela faz um trabalho de relevância social, praticamente 80% da nossa produção vai para o Sistema Único de Saúde, nada mais justo de que nós tenhamos essa concessão. Ela é válida por 3 anos, houve a necessidade de renovação,
na renovação, solicitaram uma série de documentos. A gente sabe que essas questões são morosas, são complexas, então nós interferimos, aproveitando a estada na capital federal, para agilizar o processo. E realmente tivemos essa oportunidade. Tinham 2 documentos pendentes, nós imediatamente ligamos para o doutor Lírio, que já fez a inserção da documentação e, como eu já mencionei, provavelmente em 30 dias sai a certificação, a renovação, então, por mais 3 anos, de uma unidade detentora de sebas, que, em outras palavras, é a filantropia. Vamos falar um pouquinho do nosso Santa Terezinha, então, né? Já que também esse trabalho do nosso banco de sangue, ele é voltado aí basicamente para manter aí os nossos hospitais aqui da nossa região com a necessidade de sangue e o nosso grande hospital SUS aqui na região norte do Rio Grande do Sul, né, aqui no nosso Alto Uruguai, é o nosso Hospital Santa Terezinha, que tem como principal problema a questão financeira que afeta praticamente todos os hospitais do país, não é isso, Jackson? Correto, Evandro. Nós estamos vivendo um período de excepcionalidade pós-processo pandêmico. Isso é dito e veiculado na imprensa a nível local, regional, estadual e nacional, que as casas de saúde do universo SUS estão enfrentando muitas dificuldades no que diz respeito à gestão ou à parte orçamentária. Não é diferente com o nosso Santa Terezinha, nós estamos verificando um aumento a cada ano da demanda que busca as casas que atendem pelo sistema público, tendo em vista a questão financeira, tendo em vista muitas pessoas perderam seus planos de saúde e estão buscando, então, o serviço público. Nós temos a questão também referente a essa discussão do IP. Então, se percebe, isso é fato, se percebe que a demanda vem crescendo a cada ano e os nossos indicadores aqui do Santa Terezinha também demonstram isso. Nós fizemos um comparativo rapidamente, referente a janeiro e junho de 2022, com janeiro e junho de 2023. E as nossas 8 portas de acesso cresceram de 4% a 24%. Veja que num corte de 6 meses, de um ano, de 22 para 23, as nossas portas receberam de 4% a 24% o número maior de pessoas que têm no Santa Terezinha o seu plano de saúde. Isso traz uma preocupação muito grande para a gestão, isso sobrecarrega a casa de saúde. Nós estamos verificando este ano uma excepcionalidade com relação às internações clínicas. Nós percebemos que em meados de maio, então com antecipação praticamente de um mês, a casa já entrou em sobrecarga, foi já discutido a nível local, com audiência pública na Câmara de Vereadores, com uma série de medidas nesse sentido de que, a partir da metade de maio, nós entramos em sobrecarga com todos os leitos ocupados. Nós estamos falando aí em 182 leitos, tendo em vista a sazonalidade do período de inverno, doenças respiratórias, questões que envolvem os pacientes pediátricos, os pacientes geriátricos. Então, isso também traz junto com essa situação um aumento das nossas despesas. Quanto mais nós produzimos, e todos os nossos serviços, 99% são serviços que nós realizamos para o Sistema Único de Saúde, quanto mais nós produzimos, mais nós aumentamos o nosso déficit, porque também é de conhecimento público que estas ditas tabelas SUS, elas estão defasadas há muitos anos e elas não cobrem, infelizmente, a questão operacional dessas instituições de saúde. Me permite fazer um corte aí nessa situação, porque acho que aí é bastante interessante. A gente fala sempre de tabela SUS, né? Que é a tabela do governo federal, que está defasado há muitos anos, né? Não é de agora, não é do ano passado, né? É há muitos anos. Mas eu quero saber qual é a contrapartida do governo do estado, porque muito se fala disso. O SUS, entenda-se governo federal, né? Vem lá as verbas do governo federal. Do governo do estado, porque do município de Erechim e dos municípios da região do Alto Uruguai, resta-lhes cobrir a conta. Né? Fechar a conta lá no final, ver o que faltou e dar um jeito de arrumar o dinheiro. Mas eu quero... E a participação do governo do estado, qual é? Evandro, importante colocação para que as pessoas podem entender como se dá a nossa peça orçamentária. Então, as nossas receitas hoje, elas são em torno de 60% oriundo do Ministério da Saúde, 20% do governo do estado, e 18% aqui da nossa região, porque nós temos uma metodologia própria, isso não acontece em todas as regiões do estado,
que é o cofinanciamento realizado com os municípios pertencentes à MAU e também a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, nós chegamos aí a um montante, né, de em torno de 90 milhões de reais, né, desta orçamentação, 60, 20 e 18. Só que nós temos prospectados para este ano que eu tenho dito que é um ano atípico, comparado com os outros anos, uma receita de 90 milhões de reais. Claro que ela tem uma oscilação, porque a grande parte das nossas receitas, elas se dão por quantitativos físicos e orçamentários, ou seja, depende muito da nossa produção. Nós temos contratos firmados com o ente federal, com o ente estadual, e de acordo com a nossa produtividade é que nós recebemos um respectivo valor, mas mais ou menos 60, 20 e 18. Então, nós temos uma peça orçada de receitas de 90 milhões e para este ano uma despesa de 110 milhões de reais, o que gera aqui, em números redondos, em torno de 19 a 20 milhões de déficit para este ano de 2023. Então, não tem como não entrar em preocupação, e esse foi um dos motivos que nós somos a capital federal e estamos mantendo permanente interlocução com o governo do estado e com a nossa MAU, no sentido de melhorar esses indicadores. Mas tem alguma relação, Jackson, assim, esses 20% do Estado, porque, voltamos a dizer, vamos aos municípios. Os municípios têm em torno de 18%, mas os municípios são chamados todos os anos a aumentar, né? A passar uma verba a mais, principalmente o município de Erechim, né? Mas são chamados e normalmente contribuem, né, com um pouco a mais para tentar fechar a conta. Mas a pergunta é, o governo federal, você tem a tabela SUS, o valor que o Estado repassa desses 20%, ele é também condicionado, baseado na tabela SUS, ou é uma tabela do Estado do Rio Grande do Sul, um valor? Como é que funciona a participação do Estado do Rio Grande do Sul nesse orçamento? O Estado tem um programa denominado Assistir, que é um programa que faz incentivação aos hospitais públicos e aos hospitais filantrópicos que compõem a rede estadual de saúde. Nós estamos falando aqui em torno de 250 casas de saúde. Então, de acordo com os ambulatórios cadastrados, de acordo com a capacidade operacional, de acordo com a produtividade, o Estado faz um repasse, por isso que eu falei na manifestação anterior, tetos físicos e orçamentários. Se nós pegarmos o conjunto do Estado hoje, os 3 maiores hospitais que recebem incentivação, um é da região metropolitana, Santa Casa de Misericórdia, recebe em torno de 28 milhões ao ano, pela prestação de serviços, pelos serviços ofertados à rede pública. O segundo hospital que mais recebe é aqui do município vizinho, Hospital São Vicente de Paula, que recebe, eu tenho arredondado os números, recebe em torno de 25 milhões. E terceiro hospital que mais faz entregas à rede pública de saúde é o Hospital Santa Terezinha, que recebe 23 milhões de reais. Então, nesta classificação do Estado, hoje nós estamos na 3ª posição, recebendo 23 milhões de reais. O que nós estamos trabalhando com o Estado de forma veemente, ainda não obtivemos êxito, é que se tenha um olhar diferenciado para as casas de saúde, a exemplo de Santa Terezinha, que atuam única e exclusivamente para a rede pública. E explico por quê, Evandro e ouvintes. A grande maioria dos hospitais do Estado, eu falei em 250 casas de saúde, são casas filantrópicas que podem ofertar, de acordo com a regra legal, por serem detentoras de SEBAS, podem ofertar 60% para o Sistema Único de Saúde e 40% restante pode ser para operadoras de saúde e para a rede privada. Isso permite fazer, de certa forma, um equilíbrio orçamentário entre receitas e despesas. Deste total de 250 hospitais, em torno de 21 hospitais são hospitais públicos semelhantes ao nosso, que toda a produtividade é ofertada à rede pública. Estes, por sua vez, trabalham única e exclusivamente com a tabela SUS, que está defasada há mais de 2 décadas. Eu vou trazer um exemplo aqui, que eu tenho manifestado em todas as oportunidades, de certa forma choca um pouco os ouvintes. Nós recebemos do governo federal para uma consulta especializada, com um cardiologista, com um pneumologista, com um endocrinologista, R$10.
É óbvio, Evandro, que nenhum profissional médico vai realizar uma consulta na especialidade por R$ 10. Então, há necessidade de fazer as complementações. E essas complementações nós fizemos com este recurso incentivado do governo do Estado e com a metodologia criada aqui na nossa região de cofinanciamento, de coparticipação por parte dos municípios. O que nós precisamos, e nós vamos continuar com esta tese, é que o Estado tenha um olhar para os hospitais como o nosso, que fazem todas as suas entregas para o Sistema Único. Qual é esse olhar? Que tenha uma forma de financiamento diferenciada. Todos nós recebemos pela esse valor é fixo do Estado, Jackson? Esse valor não é fixo. O valor do incentivo é fixo e o restante é de acordo com a produtividade. Aquilo que eu falei. Nós temos um número X de ambulatórios cadastrados, ambulatório de cardiologia, ambulatório de urologia, nós temos um quantitativo de internações, nós temos um quantitativo de cirurgias. A partir da realização destes procedimentos, nós recebemos, então, vamos dizer, o pagamento global. Se nós não atingirmos algumas metas, e algumas nós não atingimos, então há um desconto neste pagamento. Então, nós temos que cumprir com as nossas metas e, a partir do cumprimento das metas, nós recebemos o repasse do Estado. Só também tem outra questão importante. Como nós somos contratualizados, é outra discussão que nós estamos permanentemente levando ao Estado, quando nós ultrapassamos essas metas, e seguidamente nós ultrapassamos essas metas, em algumas áreas, nós não recebemos aquilo que nós produzimos a mais. Então, se nós temos a responsabilidade de fazer 1.000 internações ao mês, e neste período de sazonalidade, de período atípico, a gente faz 1.200 internações, essas 200 internações ficam a cargo da Casa de Saúde, que obviamente entra, então, no seu déficit operacional. Outro exemplo, nós temos um quantitativo contratualizado com o Estado de realizar 38.000 exames laboratoriais ao mês. Sempre faço questão de reiterar que eu estou arredondando os números. Então, 38.000 exames. Nós estamos realizando 54, 60.000 exames por mês. Aquilo que ultrapassa, aquilo que está contratualizado, nós temos que arcar com essas despesas, né? Porque foge a contratualização, foge o contrato firmado. Bom, o que nós fizemos para isso? A todo momento nós estamos encaminhando documentação ao Estado para que aumente os nossos tetos. E é claro, entramos numa discussão de que o Estado trabalha em cima de parâmetros, de população assistida, número de municípios e que, eventualmente, nós estamos realizando procedimentos além daquilo que está pactuado. Bom, nós somos uma casa SUS, todos também têm essa percepção, aberta 24 horas, e nós não temos como fechar as nossas portas. Por exemplo, a partir dessa data, não vamos mais internar, porque já atendemos na plenitude o contrato. Isso, no campo prático, no campo operacional, não é factível. Então, nós acolhemos esse paciente e, quando extrapola a nossa capacidade, essa conta fica, então, para a Casa de Saúde. Eu sei que o senhor tem compromisso agora às 7h30, então nós já estouramos o tempo. Só em 30 segundos, eu andei vendo, tem um concurso público com inscrições abertas agora para o Santa Terezinha. E eu já recebi reclamações de dificuldade aí de inscrição, tá? De repente, pessoas estão tendo dificuldades ali na inscrição online. Se pudesse dar uma olhada nisso. E aí eu aproveitei, olhei algumas coisas me chamaram a atenção, né? Como, por exemplo, o salário de técnico de enfermagem, né? Que tem aí a questão do piso salarial e tal, e algumas funções, por exemplo, menos especializadas, com salário maior do que de técnico em enfermagem. E aí eu disse, não, como é que isso funciona? Vem aí um concurso público do Santa, né, Jackson? Sim, importante também colocar, e eu creio que nós temos mais 10 minutos, Evandro, se isso for possível, até porque a matéria é importante, a questão do concurso público. Nós já recebemos vários questionamentos com relação à colocação, digamos assim, de mais servidores. Não. A questão do concurso público, por apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, nós temos que ter no nosso rol de servidores, hoje nós temos em torno de 750 colaboradores. Nós temos que ter banco de espera, tá? E há muita rotatividade nos hospitais.
As pessoas trabalham um período, acabam recebendo uma oferta melhor, vão para outra casa de saúde, ou vão para a atenção básica, para o serviço do município, ou vão também para a iniciativa privada. Nós temos várias categorias hoje que nós não temos pessoas, eles já no banco de espera. Então, há necessidade de fazer esse concurso público para que nós tenhamos esse banco de espera. Claro que em algumas áreas haverá, então, a contratação imediata, porque nós estamos usando o expediente da contratação emergencial, e a contratação emergencial é alvo de apontamento por parte do Tribunal de Contas do Estado. Então, caminha nessa direção. Nós temos alguns colaboradores que têm o salário ainda, na minha percepção, uma posição particular minha, muito baixo, mas neste momento, dado a gravidade financeira da Casa de Saúde, nós não temos condições de fazer uma reavaliação. Se a situação é o que nós temos colocado para os colaboradores no universo de toda a instituição, se porventura nós melhorarmos os nossos indicadores financeiros com o Estado, se porventura há um debate muito grande a nível nacional de reajuste das tabelas SUS, se houver um cenário mais positivo, obviamente que nós vamos tentar melhorar essas categorias que estão recebendo muito pouco, porque nós sabemos da responsabilidade, da atribuição de trabalhar numa casa de saúde como a nossa, que tem, como eu mencionei, 182 leitos. Só para exemplificar, nós estamos caminhando este ano, pelo corte de 6 meses, para realizar 15 mil internações no ano de 2023, 800 mil exames laboratoriais, são 800 atendimentos dia, 900 refeições por dia. Então, a casa tem uma amplitude e uma importância muito grande para Erechim, para a região e para além das fronteiras, porque nós somos referência, Evandro e Léo, para 48 municípios, isso dá um universo de 400 mil pessoas. Então, a gente tem clareza de que temos muitos desafios pela frente, claro, desafios na assistência, que é a nossa missão é prover assistência, mas nós não podemos descuidar dos números matemáticos, por quê? Porque nós temos que manter esta casa em operacionalidade. E aí há necessidade da gestão financeira, porque se nós perdermos o controle da conta, e nós estamos vendo hospitais em Canoas, hospitais em São Leopoldo, reduzindo os serviços, fechando portas de entrada. Nós temos aqui os hospitais da cidade vizinha com grandes dificuldades financeiras, a exemplo de Passo Fundo, o que não é diferente também com o nosso Santa Terezinha. Jackson, esse assunto é um pouco mais polêmico, digamos assim, da questão do concurso público, e eu vou pedir para a gente remarcar aí para falar sobre esse concurso público, dificuldade de inscrição, os salários pagos a algumas categorias, e até me chamou a atenção a questão de contratar por concurso público um engenheiro para o hospital. Me surgiu assim, mas por que não contratar uma empresa que de repente fica mais barato, né? Mas são questões que requerem um pouco mais de tempo para a gente discutir. Jackson, muito obrigado, meu vizinho, pela atenção e pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é um prazer conversar com o amigo e também nos microfones da Erechim Tchê, pela sua abrangência, pela sua importância. A questão referente às inscrições, já vou entrar em contato com recursos humanos do hospital para ver quais são as dificuldades para reequacionar a situação e, como é um tema importante, como é um tema sensível, como é um tema complexo, eu me coloco à disposição sempre que possível para essa também é a nossa obrigação, prestar informações a toda a nossa comunidade, especialmente as pessoas que têm no nosso Santa Terezinha o seu plano de saúde SUS. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Obrigado, bom dia. São 7h30.